Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 simultâneo AM. É isso, queridos ouvintes, estamos hoje, dia 19 de fevereiro de 2016, estamos a poucas horas do ano novo astrológico, precisamente poderíamos dizer 12 horas. Por quê? Porque amanhã, logo na viradinha do dia de hoje para amanhã, no domingo, às 1h30 da manhã, nós temos um ingresso do Sol a 0 grau de Áries, fazendo com que nós tenhamos o Ano Novo Real. Então, quando nós falamos do Ano Novo Astrológico, esse é simplesmente um termo, uma nomenclatura, nós estamos falando do Ano Novo verdadeiro. Porque o Ano Novo, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, ele está ligado a todas as festividades pagãs, romanas, etc. Tal. Então, o que segue a tradição, o verdadeiro, é exatamente o Ano Novo Astrológico, que nós temos amanhã. Logo no início da madrugadinha, quando você acordar amanhã, você já pode olhar para todo mundo e falar Feliz Ano Novo Real. Então nós temos um impulso cósmico, porque estamos falando de astros, estamos falando de signos, estamos falando de posicionamentos planetários e do Sol, que é o centro de tudo, que é o núcleo pulsante de toda essa energia cósmica que representa o nosso atual sistema evolutivo. Nós temos a energia de toda uma linguagem que segue a tradição dos antigos, que fazem com que o Ano Novo verdadeiro e o Ano Novo real seja comemorado sempre quando o Sol entra, dá o seu primeiro passinho, que seria 0 grau, que um signo tem 30 graus, quando você observa ele no sentido celeste. Quando o Sol entra todo ano a 0 grau de Áries, nós temos o Ano Novo Astrológico. Aí nós perguntamos, né, mas e daí? O que representa essa energia, né? Nós vamos entender que o Ano Novo Astrológico, o verdadeiro, que é esse que nós estamos comentando hoje, ele dá um impulso. Ele dá um empurrão, aí que o signo de Áries é colocado como o signo do início, o signo que sempre toma uma iniciativa, que se projeta com vontade, que é o signo pioneiro. Isso são termos colocados, ou vibrações, consciências, ou mesmo comportamentos ligados à astrologia clássica na visão do que representa o signo de Áries, que é o primeiro, sempre, né? Se você pegar as revistas, quer ver como é fácil você comprovar isso? Se você pegar qualquer revista, ou você estiver navegando na internet, sempre quando existe previsões, etc., ou mesmo horóscopo ligado aos signos, sempre inicia com Áries. Mas aí existem coisas que a gente precisa entender, o porquê isso. Vamos entender esse impulso, essa renovação que vem para todos nós. Agora, né, março de 2016, a gente percebe no planeta, principalmente o Brasil como olho desse furacão todo, nós temos o quê? Nós temos o princípio de uma transformação que não vai sobrar pedra sobre pedra dessas energias que já estão sendo ocultadas e engavetadas há muitos e muitos anos. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que meu programa aqui ele é totalmente apartidário, ou seja, sem partidos. Então, na minha visão, agora a gente começa a partir de amanhã o ano novo regido pela consciência do Sol, fechando um grande ciclo, é um ano onde tudo vai ser demonstrado, nada pode ser escondido, né? Porque o Sol ilumina, o Sol deixa clareza, o Sol traz a verdade à tona. Então nós vamos ter agora no ano de 2016, como eu já venho falando, quem me acompanha aqui na Rádio Mundial sabe há muitos anos que eu já falo do ano de 2016, que ia fazer um fechamento de um ciclo, que as transformações seriam políticas, econômicas, sociais, e que o Brasil é a bola da vez. Então a gente só vê se concretizando tudo isso. Mas salientando que esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento é do meu mestre, o professor Henrique José de Souza da Eubiose, e também coloco aqui em veemência que eu não estou representando a Eubiose. Estou aqui como livre pensador, o programa é totalmente independente, o programa é meu,
é meu. Então, eu coloco aqui a minha visão pessoal e sempre, na medida do possível, quando eu coloco alguma reflexão, eu falo de onde ela veio da fonte. E a fonte desse conhecimento é do professor Henrique José de Souza, como está no capítulo Ciclos Astrológicos, Profecias, do livro que ele escreveu com o pseudônimo de Laurentos, que é o livro Ocultismo e Eubiose hoje, que pode ser, se você quiser falar onde eu encontro esse livro, entra no site da Eubiose, eubiose.org.br, e procure se informar ali através dos contatos como que você pode adquirir esse livro, que é vendido publicamente para qualquer um. Então ali ele escreve que em 2016 o mundo iria estar numa loucura só, e é o que a gente percebe. E como ele sempre preconizou em todos os seus ensinamentos, o professor Henrique, ele preconizou através das consciências que ele sintonizava e que representavam, na verdade, a sua energia e consciência interior. Ele sempre deixou claro que o Brasil é a bola da vez, o Brasil que vai preconizar todos os inícios dos eflúvios da Era de Aquário, e os Budas que irão se formar em relação a toda essa consciência, os Budas aquarianos, eles são brasileiros como projeção em relação a todas as reformas. Então agora, ano de 2016, estamos fechando esse ciclo. E agora, com o Ano Novo Astrológico, começando domingo, não tenha dúvidas. A gente vai perceber a olhos vistos, acredito que nos dias ou mesmo semanas e meses correntes desse ano verdadeiro que começa agora, que é o ano de 2016, amanhã precisamente, nós vamos começar a ver tudo ser colocado a lume. Então, quando a gente vê esses problemas da política, eu acredito que a gente está vendo a pontinha do iceberg. Porque quando um realmente começar a entregar o outro por causa dessa guerra louca, de querer o poder um, querer o poder outro e etc. tal, vocês vão ver o que vai aparecer, e quem realmente está com o seu rabo preso ali vai ter que desprender e vai ter que limpar toda a sujeira que fez. Então eu torço para isso e eu tenho certeza que vai acontecer. Então esse ano novo astrológico, nós temos que demonstrar, como povo brasileiro, muita firmeza, muita determinação, trabalho, realizações concretas em relação ao que queremos. Nós temos que demonstrar, primeiro no sentido individual, a transformação que nós queremos para o Brasil e também para o planeta, porque estamos todos interligados. Hoje a gente vê todo mundo conversando com o mundo inteiro, não tem mais limite nenhum. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso traz um potencial de criação fantástico. Então isso é lindo, é o momento atual, é a nova era, a tecnologia como uma dos raios do conhecimento e do saber, representando a raiz de tudo isso. Então nós temos agora, a partir de amanhã, essa renovação, que ela vem para o mundo. E como é o ano do Sol, seria, numa analogia, como que a gente pode dizer isso? A gente vê o Sol como se ele estivesse se elevando, ou o Sol nascente. Então, no ano de 2016 será assim, como se ele estivesse nascendo, e quando chegar um determinado momento específico, será como se ele tivesse o Sol do meio-dia. Então vai iluminar tudo. E essa iluminação, ela vai, não tenha dúvidas, ela vai chegar e ela vai demonstrar, vai deixar tudo claro para que a gente veja. E isso, não pense só no sentido global, também no sentido individual. Então, em relação à sua própria vida, essa renovação que começa a partir de amanhã com o Ano Novo Astrológico, que é o Ano Novo Real, veja na sua vida. É um momento de você conseguir observar realmente o que converge, o que diverge em relação às suas energias. Mate os seus vampiros. Agora você vai falar assim, por que você está falando isso, Newton Schultz? Poxa, quem nunca assistiu filme de vampiro, principalmente aqueles antigos, eles não podem pegar o sol. Como seres sombrios, seres da noite, seres trevosos, se eles recebem a energia do sol, eles se desmancham, eles morrem. Então aí que eu brinquei aqui no programa, mate os seus vampiros. Por quê? Porque eles serão iluminados. Então nesse ano que está fechando um ciclo maior, todas essas sombras serão demonstradas, tanto nas pequenas coisas, entre aspas, que são nossos assuntos cotidianos, corriqueiros, como também no sentido maior. Mas esse sentido maior, ele representa a união de todas essas individualidades. Então vamos começar a fazer
Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, mas principalmente amanhã, que começa esse impulso novo, esse renascimento, vamos começar a fazer o nosso país, a nossa vida, realmente valer a pena, trabalhar a cultura, o conhecimento, vamos nos esforçar para todas essas crianças, essas sementinhas que estão chegando, elas tenham dentro delas bons valores, para que daqui uns 15 anos, quando eles estiverem conversando com adolescentes, puxa, eu lembro quando eu era bem pequenininho, ali, toda aquela transformação que o país estava vivendo, que loucura que foi aquela época, mas olha agora como está tudo legal, tem educação, tem saúde, a riqueza é distribuída de uma forma uniforme, as injustiças quase não mais existem. Claro que isso é uma utopia do seu irmão aqui, Newton Schultz, mas eu acredito, eu sou normalmente uma pessoa muito positiva, eu procuro ver o lado positivo, mas no momento atual, com tantas sombras, a gente precisa ter esse reciclar dessa energia. Agora vamos entender, entrando um pouquinho nos aspectos mais transcendentais, é a melhor palavra que vem para mim agora, entender por que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Se você pegar a tradição dos antigos, se você pegar os próprios manuscritos maia, se você pegar o Codex Troanos, que está ali no Museu Britânico de Londres, eles sempre falam que teve essa grande inundação no planeta, que fez com que a Atlântida, que foi uma civilização anterior, ela ficasse submersa nas águas. Se você pegar também o próprio Platão em Critias, citou também isso, ambos convergiram até com a data. Eles falaram que aproximadamente em torno de 10 mil anos atrás, a última ilha, o último reduto atlântico, que foi a ilha de Poseidones, ou Poseidon, estava ali no meio do Atlântico e ela submergiu. Ou 9.564 a.C. Então, hoje, 12 mil anos, um pouquinho mais, né? Então, nós vamos compreender que quando realmente a Atlântida termina, que as águas abaixam, isso transcende muito anos antes do que o próprio final de tudo, que foi a Ilha de Poseidones. Quando as águas abaixaram, que surgiu um novo tipo de ser humano, que se misturou com os Atlantes, a era astrológica vigente era a era de Áries. Então nós precisamos compreender que Áries é o primeiro signo do zodíaco, porque segundo esse relógio cósmico, quando as águas recuaram, e a humanidade começou a se reconfigurar, tendo um novo padrão de consciência a ser conquistado, nós tivemos a era de Áries como a era vigente. Então daí que a gente compreende por que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Se nós pegarmos a própria teosofia como base, quando nós falamos de milhões de anos atrás que tivemos o primeiro tipo de ser humano, hoje nós somos o quinto. E todos os seres humanos que vieram, que criaram uma nova humanidade depois da Atlântida, são conhecidos na tradição como ários ou arianos. E isso você pode pegar em várias outras traduções. Se você pegar na Índia, a Aryavarta, que na tradução representa a morada dos antigos. Então, quando você fala a Aryavarta hindu, representa o local onde estavam os antigos ligados aos mistérios do Himalaia. E olha a palavra Aryavarta, ou a morada dos antigos. Então, ali começou-se um novo tipo de ser humano. Foi naquela região próxima ao norte da Índia, ali também próximo ao Paquistão, fazendo toda aquela parte onde nós temos Lé, Srinagar e, claro, os Himalaias como montanhas sagradas, que são ainda até hoje. Seus valores já transbordaram para o Ocidente, mas um lugar sagrado está ali ainda presente, então sagrado é. Daí que tem aquela busca de muitas pessoas irem ainda para esses lugares, falando que vão se conectar à espiritualidade. Espiritualidade está onde você está. Você não precisa ir para um lugar específico, etc. Você não precisa de igreja, você não precisa de culto, você não precisa disso e daquilo. Está na sua consciência, nada superior a isso. Então, quando nós falamos da Índia, nós falamos de Aryavarta. Quer ver um outro exemplo ligado a Áries? Se você pegar os gregos falavam do mito do Velocípedes,
velocino de ouro. O velocino de ouro, ou o velo de ouro, que está ligado aos mistérios da capa do carneiro, está ligado a Jazão, o argonauta, que para salvar o seu rei, ele partiu numa busca tremenda com os seus guerreiros para chegar nesse velocino de ouro que iria curar o seu rei. Então também está ligado a toda a conquista do novo povo que veio após todas essas consciências transformadoras necessárias para o ciclo de Ares que se iniciava. E até hoje ainda está extremamente firme. Só irá se alterar quando um sexto tipo de ser humano, que trará um mental muito superior ao que nós chamamos de mente hoje, se manifestar na face da Terra, mas ainda temos muitos anos para isso acontecer. E, na verdade, depende de quem? De nós. Um outro exemplo de Ares, se você falar Agnus Dei. Agnus Dei quem é? O Cordeiro de Deus dos cristãos. Se você pegar os escritos do apóstolo João, João disse que o Cristo, ou o Cordeiro de Deus, era aquele que iria fazer toda a transformação dos pecados dos homens ou da humanidade. Tudo isso também está associado a quem? À realidade do signo de Áries, daí que vem Cordeiro, Agnus Dei, etc. Então, gente, quando nós falamos do ano novo astrológico, real, que começa amanhã, você pode meditar, você pode fazer todas as convergências com todos esses mitos, com todas essas filosofias que, na verdade, através dos seus contos, velam estados de consciência fantásticos. Então, toda essa renovação, vamos fazer um link agora. Esse velocino de ouro, essa pele do cordeiro que nos cura, é a nossa consciência com a renovação de todo o ano novo astrológico. A morada dos antigos, da Aryavarta, da Índia, está onde? Dentro de nós. Nós não somos só essa personalidade que está reencarnada aqui. Nós já trazemos várias experiências anteriores que faz com que a consciência desses antigos que eu falei está onde? Está dentro de nós. Todo o povo atlântico que teve toda aquela fúria do mar e fez a inundação está onde? Dentro de nós. Então nós vamos compreender que todas essas consciências, o Agnus Dei dos cristãos está onde? Aonde que está essa realidade crística que todo mundo quer buscar fora? Está dentro de nós. Daí que caem por terra todos os mestres, todos os gurus, todas essas consciências que a gente sente necessidade de seguir, mas num sentido fanático, sem o verdadeiro e real caminho, que é a conquista do seu mestre interior. Então é momento da gente se libertar. Observem que quando nós falamos dessas consciências que estão projetadas como forças, como energias, elas pedem a transformação do planeta agora. E o Brasil, como eu sempre falo em todo o programa, como ele é a bola da vez, a grande transformação vai e já está eclodindo aqui. E vocês vão perceber que com o tempo, conforme nós formos adquirindo consciência, não vai ter partido, não vai ter religião, tudo vai convergir para um caminho único. Aí o ser humano vai realmente entrar na rota certa. Daí que você pega aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Então o que isso significa? Que nós, como essas linhas tortas na nossa evolução, o que nós fazemos? Por mais que a gente não queira, a gente entra num caminho certo. Então, você pode fazer a seguinte reflexão agora comigo. Nós temos um caminho que é retornar para a fonte. Aí são criadas religiões, são criados sistemas, são criados arquétipos que a humanidade precisa para se guiar. Hierarquias, etc. Óbvio, isso é necessário, principalmente no momento atual. Mas se você tem uma linha reta para chegar até lá, a humanidade, através das distorções do seu próprio ego, da mania de seguir, da mania de escutar e não entender, o que ela faz? Ela fica andando em círculos. Ela fica fazendo voltas, e algo que ela poderia conquistar rapidamente, ela acaba prorrogando. Por causa da falta de cultura, da falta de conhecimento, da falta de discernimento, mas isso com o tempo eu acredito vai ser transformado. Eu mesmo que digo aqui, eu não sou uma referência, eu estou só colocando a minha visão. Você está entrando em sintonia, ok, estamos juntos. Não está, também tenho todo o respeito, estou predisposto sempre a aprender
com tudo que chega a mim de opiniões, conversas, etc. Tal, mas não precisa agredir. Vamos conversar numa boa e vamos tentar chegar no caminho do meio. Então eu também tenho os meus desafios, as minhas sombras a serem cuidadas pelo Velocino de Ouro, o despertar dos antigos na área Varta dentro de mim, despertar em mim também o Agnus Dei. Então todas essas energias e todas essas consciências estão presentes e fortíssimas a partir de amanhã como um primeiro passo. Então vamos ficar despertos em relação a tudo isso. Agora vejam uma coincidência que não existe. Eu nunca acreditei e nunca vou acreditar, pelo menos nessa vida até o momento, em coincidências. Tudo acontece, tem um porquê, tem uma abstração que podem ser feitas. Veja o ano de 2016. Se você fizer a redução teosófica, origina o 9. Então vamos entender. Você pega o número cheio, 2 mais 0 mais 1 mais 6. Se você somar, você tem o 9. Aí você fala, tudo bem, Newton Schultz, e aí? Esse ano que fecha esse ciclo, onde a gente vai ver essa agitação total, já estamos vendo, obviamente, principalmente aqui no nosso país, ele traz o momento do encerramento, porque o 9 encerra uma energia. O 10, que é o número posterior, já existe o 0 e o 1. E isso é comprovado nas idades ou yugas, como é chamado na Índia. Quer ver um exemplo? Se você falar da Kali Yuga, a Kali Yuga, ou a Idade de Ferro, tem 432 mil anos. Pega e faça a redução dessa data. 4 mais 3 mais 2, o resto é 0. 4, 3 e 2, que dá 9. Se você depois pegar a Dvapara Yuga, que está ligado à Idade de Bronze, né? Se você olhar, ela tem qual valor? 864 mil anos. 8 mais 6 mais 4, 18. 1 mais 8, 9. Se depois você pegar a Tetra Yuga, conhecido também como Idade de Prata, qual o número dela? 1.296 mil anos. Se você somar 1 mais 2 mais 9 mais 6, 18. 1 mais 8, 9. E agora a última Yuga, que é a Satya Yuga ou Krita Yuga, como alguns preferem dizer, tem um valor de 1.728 mil anos. 1 mais 7 mais 2 mais 8, 18. 1 mais 8 igual a 9. E se você somar todas elas juntas, que eu acabei de falar, você vai ter o número 4.320 mil anos. Somou tudo, 18. 1 mais 8, 9. Então o número 9 no ano, no seu sentido causal e não ocasional, ele vem para fazer um fechamento de todas essas energias. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer valer a pena, porque se nós estamos reencarnados nesse atual momento, como eu falei no início do programa, a Aryavarta, ou a morada dos antigos que está dentro de nós, o Himalaia de outrora no Oriente, hoje está dentro de nós, uma nova montanha, uma nova a cadeia de sistemas está projetado hoje aqui no Brasil, e se você está aqui hoje, você faz parte de tudo isso. Daí você começa a entender as forças, vamos dizer assim, que estão por detrás disso tudo, que nós chamamos de governo oculto do mundo, que aí nas tradições, como eu sempre falo, as pessoas chamam de Agartha, Shambhala, Shangri-La, Avalon, Valhalla dos nórdicos. Você pode pegar também a realidade correspondente aos campos elíseos gregos, não importa o nome que você dê. Então essas energias e essas consciências estão fazendo o relógio cósmico soar agora. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo e você falou assim, alguma coisa que o Newton Schultz falou bateu, eu gostaria de compreender mais. Como eu sempre digo em todo o programa, você pode fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose, que hoje, na minha visão pessoal e particular, não existe nenhuma sociedade iniciática que passe todos esses valores para você através de estudos, para que você comece a desenvolver dentro de você um potencial para poder entender essas transformações e fazer as suas analogias. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br.
me informa a sua localidade e eu indico para você o departamento de obiose mais próximo para você sozinho entrar lá e começar os seus estudos. E você pode estar em qualquer parte do planeta, você pode fazer online. Também existe essa possibilidade. Encerrando o meu programa, manda um e-mail para mim com a sua localidade. caminhos2005@terra.com.br. E para todos vocês, agora, na madrugadinha de hoje, um feliz ano novo real para todos, que venham as renovações necessárias para um ciclo de ouro que virá despontar. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.